A graça e a paz. Você consegue perceber quando uma tempestade está se formando? Quando alguém o alerta sobre uma questão, sobre uma situação difícil, qual que é a sua reação? Você aceita ou você ignora e acha que isso não é com você? Você se prepara para enfrentar os furacões da vida? Fique comigo, esse é o tema que nós vamos discutir no dia de hoje no nosso devocional de Homem para Homem. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, diz assim pra gente: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra os carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo nos adverte isso escrevendo à igreja de Éfeso. William Marshall conta uma história bem interessante para a gente através desse devocional que nós estamos estudando na estrada de Homem para Homem. Ele conta uma história de que aconteceu alguns anos atrás, quando eles ouviram que em Cincinnati, no Texas, aconteceria alguns furacões. Eles começaram a perceber pela televisão as pessoas colocando as madeiras nas suas janelas, colocando proteção, pegando seus pertences para poder guardar, porque o furacão estava vindo. Mas aquilo era coisa que acontecia lá em Cincinnati. Então, furacões na minha cidade, aonde eu moro, isso era uma coisa muito difícil. A gente via isso pelos telejornais, a gente via na previsão dos tempos, isso não acontecia. Isso é coisa de lá onde que está acontecendo, lá onde que foi projetado, onde que está previsto que isso iria acontecer naquele determinado tempo, porque lá tem lagoas, lá tem mar, lá tem uma situação propícia para isso acontecer. E aí ele pergunta, mas furacões? Mas no dia 14 de setembro de 2008 aconteceu algo que estava inesperado. Tinha previsões e as televisões anunciavam que o furacão Ike, melhor dizendo, estava para vir, e todos estavam preocupados, mas estavam atentos à televisão, e isso ia acontecer longe, ou seja, em outra cidade, com outras pessoas, num outro local. Não aonde eu estou morando. Aqui, o máximo que vai acontecer é alguns ventos ou uma chuva no domingo à tarde. Aí vem o furacão Ike no dia 14 de setembro e eles começam a perceber que Houston e outra cidade chamada Galveston estavam sendo devastadas, enchentes, pessoas perdendo tudo, correndo atrás das coisas, e eles viram árvores caindo, carros voando, telhas e ripas alçando voo, rede elétrica foi completamente destruída e uma enorme escuridão durou por vários dias enquanto os profissionais das companhias elétricas estavam buscando resolver. Durou 8 dias de escuridão. Agora eu pergunto para você, isso acontece na nossa vida e nesse momento que estavam sem preparar, eles achavam que isso iria acontecer naquela cidade, não na cidade deles. E eles começam a correr atrás de velas, começam a correr atrás de geradores, começam a ir atrás de carregadores de celular para carro, buscam e outros ficam perguntando e correndo atrás das coisas. Outros faziam, como é que nós vamos suprir as nossas necessidades na área da tecnologia, com os nossos micro-ondas, com os nossos televisores, com os nossos computadores. Por quê? Porque o furacão os pegou de surpresa. O povo daquela região estava despreparado para o que aconteceu. Estavam iludidos com falsas notícias. Uma falsa sensação de segurança pairava na vida deles. A fúria do furacão os pegou desprevenidos. Podemos comparar isso a algumas histórias da nossa vida. Satanás tenta nos iludir, a mim e a você, homem. Ele tenta nos iludir, tentando astuciosamente trazer ao nosso redor uma sensação de segurança. Estamos sem dívidas, a conta bancária está sólida, as ações estão se valorizando, temos muita festa, muito churrasco, os filhos estão bem, estamos bem empregados, um bom trabalho, estamos com segurança, então o furacão não vai aparecer. Algo te soa familiar? Não era essa a nossa sensação no ano de 2020, lá em fevereiro, janeiro, as coisas estavam bombando, as empresas estavam faturando, as projeções eram maravilhosas e de repente a gente é pego de surpresa por um furacão.
Furacão que em outubro do ano anterior estava alcançando a China e a gente achava que isso era lá do outro mundo. Estávamos aqui. Mesmo a gente sabendo disso tudo, nos pegou, ou melhor, pegou o mundo inteiro desprevenidos. São os furacões, essa tranquilidade que muitas vezes a gente está no comodismo, as coisas estão tudo boa, nos leva a fracassar, ou melhor, chegar a um momento de não dar o valor e a gente relaxa nos nossos devocionais, nos nossos tempos de orações, nós somos insensíveis nas orações, mergulhamos nas refeições sem agradecer a Deus por elas, perdemos os cultos de adoração, dedicamos tempos maiores à televisão com enredos que são questionáveis, gastamos tempo na internet, redes sociais, priorizamos o esporte e o lazer, deixamos os olhos se levarem por outdoor com imagens de mulheres com poucas roupas. Por quê? Porque está tudo bem. Não vai nada acontecer. Acontece isso na outra cidade, acontece isso com as outras famílias, nas outros países, nas outras nações, mas conosco não. E a gente dá aquela relaxada. Você lembra de Davi? Davi estava vivendo um tempo bom. E a Bíblia fala que ele vai no terraço, ele olha aquela mulher e ele cai no enredo, ele cai no engodo de Satanás. Você lembra de Sansão? Dalila ficou brincando com ele. A Bíblia fala que quando ele se levanta, ele não percebeu que o Espírito de Deus não estava mais nele. Ou seja, o tempo muitas vezes de bonança, o tempo de segurança, falsa segurança, nos faz muitas vezes relaxar nas questões do mundo espiritual, do relacionamento com Deus, no nosso tempo de devocional, nosso tempo de oração, na intercessão, nos valores da palavra de Deus. E aí vem o furacão e pega de surpresa. Lembra o que a Bíblia diz? Aquele que ouve esta palavra e a pratica é comparado com o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Ou seja, vem os ventos, vem as tempestades, vem os tempos fortes, mas aquela casa está bem fundamentada. E eu pergunto, a sua vida, a nossa vida, está preparada, está pronta para enfrentar os furacões? A igreja muitas vezes não tem mais a importância que tinha, os defeitos são maiores agora. Posso assistir um pregador pelo YouTube, não preciso mais ir para a igreja, não preciso mais da comunhão, o pastor já não é mais tão bom quanto antes. Não preciso mais ir para o grupo pequeno, os cursos são chatos, não preciso disso tudo, a Bíblia não tem mais tanto significado. Eu estou bem. Eu começo a relaxar. E é nesse tempo que Satanás começa a alimentar as pessoas com a linha da normalidade. E muitos engolem o anzol com a linha de pesca e com o chumbo e tudo. Ou seja, porque ele traz o relativismo, a normalidade. A gente acha que tudo é normal. Por quê? Porque o nosso tempo com Deus está sendo negligenciado. E aí vem o furacão, e aí vem as situações que são peculiares à vida, como aconteceu conosco, com o mundo inteiro com o Covid, ou uma situação de doença, ou uma situação de uma intempérie da vida, e a gente está despreparado. Por quê? Porque a gente está na área do conforto, na sacada, e acha que não precisa mais congregar, não precisa mais participar, não precisa mais ter o tempo que tinha com a oração, e a gente negligencia. Paulo e Pedro fazem duras advertências a mim e a você sobre esse assunto. E ele fala assim, antes que percebe, ou seja, ele fala assim, Paulo escreve assim pra gente, os dois gigantes da fé oferecem admoestações veementes com relação a esses furacões insuspeitos de Satanás, que Satanás tenta injetar em nossa vida. Paulo escreve aos Efésios, o texto que a gente leu no começo, ele diz assim, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, não é na nossa segurança financeira, não é porque nós temos saúde, não é porque as coisas estão indo bem, não. A nossa segurança vem do Senhor. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra a sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Fevereiro do ano passado, nós estávamos cheios de projeções, eu e minha esposa, nossa família, muitas viagens, muitos treinamentos para a Universidade da Família, e de repente, dia 9 de fevereiro, a minha esposa cai em casa, quebra o tornozelo e coloca parafusos e placas, e toda a nossa vida dá uma parada, vem um furacão para a gente. Tudo mudou, e aí veio para mim claramente o texto de Tiago, quando Tiago deixa claro para a gente que a gente tem que, se Deus permitir, eu vou plantar e vou colher, se Deus permitir, eu vou fazer as coisas e vão prosperar,
porque as coisas acontecem e eu e você precisamos estar firmados. Pedro ainda fala lá em 1 Pedro 5, 8 e 9, fala assim pra gente: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando quem possa tragar, a qual resistir firmes no quê? Não é na segurança que a gente está, não é na situação, não é no emprego, não é na economia, não. É firmes na fé. Firmes na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, não é uma coisa que acontece com os outros, pode acontecer comigo, com você. Por isso que a fé é o firme fundamento, a fé. A Bíblia fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que para eu e você enfrentarmos o furacão, eu e você atravessarmos as tempestades, nós temos que estar firmados na rocha, e a rocha é Cristo Jesus. É melhor verificar a sua armadura, pois o furacão pode estar se formando. Não se deixe levar pelo relativismo, pela sociedade substitutiva, seja um homem de verdade. O curso do material O Homem de Verdade fala na primeira lição sobre a sociedade substitutiva, ou seja, está substituindo os valores eternos por valores temporais. Como está a sua vida? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu tempo com oração? Como você se compadece com as pessoas? Como está o seu devocional? Como está a sua vida de semear na vida das outras pessoas? Eu quero convidar você a não abrir mão, a não relaxar na sua vida com Deus, para que quando o furacão vier, a tempestade vier, você esteja firme na rocha que é Cristo Jesus. Graças a Deus que Deus fez de você um homem bonito, cheiroso, e você o homem da casa, você é o guardião, você é o valente, você é o que instrui, que protege, que dirige, que governa a sua casa. Assume a liderança da sua casa, faz Cristo Jesus reinar de forma absoluta, independente da situação que você esteja, seja ela boa, seja ela média, seja ruim. Cristo Jesus é a segurança para mim e para você. No nosso próximo devocional, o nosso tema será rejeitando a passividade. Eu espero ver você daqui a uma semana no devocional Homem para Homem. Que Deus te abençoe e um grande abraço.